igreja de bambu. A igreja era de bambu. A gente cultuava a Deus na igreja de bambu. Para melhorar um pouquinho, passou a ser uma igreja de tapete. Forramos de tapete por causa de quê? Porque à noite, no interior lá do Rio de Janeiro, corria um vento frio e a gente louvava a Deus e batia queixo. Porque o vento gelado corria no meio dos bambus e chegava até a nós e falava: Deus do céu, mas está vindo um vento gelado. E quando chovia, nós tínhamos que adorar a Deus com o pé em cima do banco. Porque enchia água, entrava no meio dos bambus, está entendendo? E molhava os nossos pés, nós adorávamos a Deus e nós continuamos lá. A história da sua vida comum. A história. As marcas que nós temos, as saudades que nós passamos. Talvez você tenha muita história da tua infância para contar. Talvez você tenha muita história, pastor, tem muita história. Mas sabe o que é? Nós não podemos contar histórias tristes, nós temos história alegre. As pessoas que estão em Cristo Jesus, elas têm história alegre para contar. Porque é tempo de alegria. Glória a Deus. Tempo de felicidade. Tempo de nova história em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, imundas, pesadas, que nos fazia chorar, passou, e que tudo se faz novo. Mas vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, em nome de Jesus. O livro de Neemias, a qual conta a história que quando ele volta para Babilônia, no rei Désio I, ele fica triste pelo acontecimento de Israel ser destruída. Lá no livro de Neemias, capítulo 8. Ele fica triste pelo Israel ser destruída e os muros todos jogados por terra. E ele chega até a presença do rei Xerxes e fica triste. O rei Xerxes olha para ele e diz assim: o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Ele disse assim: olha, os meus irmãos lá em Jerusalém estão passando necessidade. E a cidade de glória, a qual foi edificada assim também por Davi, está toda em pedaços. O rei Xerxes, então, por que você não vai lá? Eu vou te nomear governador e você assim vai construir, vai fazer aquilo que deseja o teu coração, o que alegra o seu coração. E quando chega lá, Deus fez, vamos lá, no livro de Neemias, capítulo 8, vai falar a seguinte coisa a partir do primeiro verso. E chegando o 7º mês, depois que Neemias foi e construiu um muro, e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disse a Esdra, escriba, que trouxeste o livro da lei de Moisés, e que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim usou diante assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem na primeiro dia do 7º mês. E leu nele diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e ouvindo de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Depois, olha para mim, depois de passar, construir um muro, 52 dias, constrói-se um muro, faz-se um muro, e eles acham escombros do livro da lei. E quando eles acham o livro da lei, o povo estava completamente desfigurado. O povo anteriormente, desde a época dos reis, da construção da cidade santa, da unificação dos povos, o povo lembrou daquela história antiga, do que eles viviam, e hoje as suas vidas estavam em ruína. Tudo destroçado. A autoestima do povo estava lá embaixo. Parentes levados cativos para a Babilônia. Parentes presos. Muitos foram mortos. Então a autoestima do povo estava em pedaços. A autoestima do povo estava em frangalho. Eles não tinham mais motivo para se alegrar.
Eles não tinham mais motivo para estar felizes. Por quê? Porque eles perderam tudo o que tinha, o que fazia eles felizes. Então pegaram a primeira coisa, pegaram o livro da lei, escrita por Moisés. E diz o texto, desde a primeira hora do dia até o meio-dia, Esdras leu o livro da lei. Nunca no Antigo Testamento se houve um grande avivamento na história. O povo então, Esdras leu durante 7 dias. Todo dia ele lia 6 horas por dia o livro da lei. E o culto durava o dia inteiro. Somente a leitura do livro era das 6 da manhã até ao meio-dia. E quando acabam os 7 dias, o povo começa a chorar. O povo entra em desespero. Porque Esdras, quando leu lá de Deuteronômio 28, eles começaram, a gente está nessa época. A gente estamos assim porque perdemos tudo. Nós não temos mais motivo de alegria. Nós não temos mais por que se alegrar. Nós não temos mais por que chorar de alegria. Hoje o nosso choro é de tristeza. Então Esdras pega e diz a seguinte coisa: por que vocês choram? Porque hoje vocês estão em pranto. Ele diz assim: povo de Israel, igreja de Deus, não é tempo de chorar de tristeza, porque é tempo de chorar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Eu aprendi com meu irmão, o pastor Gilson, e o povo lá, eles entristeceram a Deus. E quando nós entristecemos a Deus, né, Gilson? Nós somos fracos. Nós somos derrotados. Nós somos e andamos de cabisbaixo. Porque quando nós alegramos a Deus, Ele nos faz forte, nós andamos de cabeça erguida. Mas quando nós entristecemos a Deus com as nossas atitudes e com tudo que nós fazemos, nós não temos por que ficarmos alegres, porque entristecemos a Deus e nós não temos força mais para erguer a nossa cabeça. E é por isso que todos aqueles que estão debaixo de maldição, que entristecem o coração de Deus, são chamados de cavalo do diabo e somente andam de cabisbaixo, porque não tem motivo de alegria. Meu Deus! Então Esdras pega e diz assim: não façam mais isso. Porque hoje nós alegramos o coração de Deus. Glória. Aleluia! Porque hoje nós alegramos o coração de Deus. E Deus está alegre com você. Igreja do Baixão, Deus está alegre com você. Então, Esdras diz: uma nova fase surge. E o povo começou a se alegrar. E pense no maior avivamento na história que teve. Que o culto agora não acaba mais em uma semana. O culto dura todo mês. Glória a Deus. Todo dia. O povo agora já não de tristeza, mas cultuava a Deus com alegria. E o povo se humilhou, e o povo adorou, e o povo exaltava, e o povo adorava a Deus durante todo aquele dia, e dizendo: eu quero mais, eu quero mais, e eu quero mais. E o povo começou a ser tratado, o povo começou a ser restaurado, e quando o povo começou a ser restaurado, Deus começou a agir com glória sobre o povo, e Deus começou a habitar no meio do povo. Se você quer sentir a presença de Deus, alegra o coração dele. Glória. Se nós quisermos sentir a presença de Deus, é necessário nós alegrarmos o coração de Deus. Aleluia. Porque quando nós alegramos o coração de Deus, Deus faz muita coisa. Às vezes, muito mais além daquilo que pedimos.
ou mensagens. Né, pastor Marcos? Muito bem. Em 1 Reis, os profetas todos tinham sido mortos. A história israelita estava se chegando ao fim, porque os profetas tinham se perdido, sendo mortos. Não sabia Elias ainda que alguns ainda tinham sido escondidos em caminho. Mas Elias então faz um desafio, porque Elias era louco. E todo aquele que confia em Jesus tem que ser doido. Todo aquele que acredita no sobrenatural, ele tem que ser louco. Porque Jesus, né, Deus, o próprio, ele não tem lógica para trabalhar. Ele não tem lógica. Para Deus tanto faz andar por cima ou dividir o mar sem parede. Deus, ele transcende a lógica. Então Elias reúne o povo, faz um desafio aos 450 profetas de Baal. Diz a seguinte palavra, reúne o povo já adorando deuses estranhos, o povo já sentindo e já ouvindo o conselho de Jezebel. Então já o povo já desviando da palavra de Deus, e aquilo foi movendo o coração de Elias com a ira, e ele saía do seu lugar e ia até o rei Acabe, e dizendo para o rei Acabe, profetizando contra ele. Então o rei Acabe tinha medo de Elias, ele tinha medo de Elias, porque Elias era homem de Deus, e chega a ocasião que Elias está no monte clamando a Deus, orando a Deus, e manda, sei lá, 50 soldados para buscar Elias, e Elias dizendo a seguinte coisa, o soldado chega e diz assim, ora Elias, homem de Deus, desça conosco, porque o rei te chama. E Elias ora a Deus e diz assim, Senhor, o que é que eu faço? Você obedece a quem? A mim ou ao homem? Quem você obedece? Você está aqui no monte porque eu te trouxe, então só desce quando eu mandar. Então Elias vira para os 50 soldados, olha só, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E da mesma hora veio, consumiu os 50 soldados. E o rei então manda mais 50. Vamos ver. Elias, se o rei te chama, homem de Deus, o rei te chama, desce conosco. Elias de novo olha para o pai, e o pai diz a mesma coisa. E Elias então pega e diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 soldados. E fogo novamente desceu. Transcende a lógica. E o fogo novamente desceu. Mas então o rei manda outra vez. E quando chega então, o homem se ajoelha diante de Elias e disse, pai, por favor, homem de Deus, por favor, o rei está te chamando, venha conosco. E Elias ora a Deus e disse, Deus, pai, o que eu faço? Pode descer. Agora sobre minha ordem pode descer. Então Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Ele não tinha perdido o seu elo de ligação para com Deus. Então quando ele se reúne, faz aquele desafio, os 450 soldados, os 50 profetas de Baal, diz assim, a seguinte coisa, olha só, vamos pegar 2 bezerros. Você conhece essa história? Como leitor, né, e presente da escola dominical, você conhece isso e muito melhor até do que eu. Então chega até e faz esse voto, diz assim, não bota fogo, prepara a lenha e pedaça o bezerro e joga lá em cima da lenha e tem que clamar e Deus tem que responder com fogo. Vocês vão primeiro, que vocês são 450 e depois eu vou. Então eles começaram a clamar pela manhã e foram embora. E começaram a se cortar, porque eles eram bem loucão, né? Desordenadamente, começaram a se bater, e começaram, Elias olha para aquilo ali, e crente quando está cheio da unção, ele é meio abusado. Elias começa a olhar e diz assim, olha, ele está mais alto, ele está longe, não está ouvindo não, está dormindo. Desperta o homem de vocês lá, desperta o Deus de vocês lá.
E foram clamando. E quando chega Elias, agora acabou. É minha vez. É minha vez. Então vai você então, fala aí com o teu Deus e vamos ver um negócio. A primeira coisa que Elias faz, restaura o altar que estava quebrado. Meu Deus. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar que estava quebrado. Preste atenção numa coisa. A adoração de altar quebrado, Deus não ouve. Meu Deus. Adoração de coração sujo, Deus não ouve. Pode clamar, pode esperar, pode fazer o que for, Deus não ouve. Para que a oração de Elias pudesse ser atendida, restaura o altar. Querido, é tempo de restaurar o nosso altar. Amém. É tempo de restaurar o nosso altar. O nosso altar, ele tem que estar restaurado. É tempo, porque nós devemos restaurar o nosso altar. É todo dia. É todo dia. Para que a glória de Deus desça sobre o altar, tem que ser restaurado. É todo dia. E como eu faço isso, pastor? É buscando a graça de Deus. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. E a segunda coisa, tomar uma atitude. Elias toma atitude e restaura o altar. Muitas das vezes nós clamamos a Deus e parece que Deus não ouve. Muitas das vezes nós clamamos a Deus e parece que Deus não está nem aí. Mas como está o altar? Nós temos que fazer a nossa parte. Para que Deus possa ouvir a nossa oração, nós temos que estar apto para entrar no santuário do Altíssimo com as nossas orações. Nós temos que estar apto para que a nossa oração seja atendida. O altar tem que estar restaurado. Meu Deus, é verdade, Jesus. Mas como Deus pode ouvir? Aleluia, glória, glória, glória. Se o glória, altar Jesus. estiver em frangalhos. Meu Deus. É diferente de um coração contrito, irmão. E quebrantado, a palavra de Deus diz que Ele não despreza. Mas um altar quebrado é decisão própria da pessoa. É decisão própria. E Elias toma uma atitude. Vamos restaurar o altar. E restaurar o altar. E quando eles restauraram o altar, pegaram a lenha, quebraram a lenha e botaram em cima do altar. Achou? Beleza. Elias, então, acredito eu, me permita viajar agora. Aleluia, da loucura de Elias. Ele começa a apontar, beleza, a lenha, show. Bezerro, como é que tá? Já picaram o bezerro, corta em pedaços, arruma em cima. Elias, sacerdote, homem de Deus, profeta da casa, e começou então a arrumar, beleza. O voto era o quê? Descer fogo sobre o bezerro e a lenha. Mas Elias, como eu falo que é louco, pega 12 pedras para mim, por favor. Ah, toma aqui, Elias. Não, essa é pequena. Essa é pequena. Pega a maior que você encontrar, por favor. 12. Quero 12 pedras. Quero 12 pedras. E quando chegava um, meu filho, essa pouca, bota maior, quero grande. Bota 12 pedras e circula em volta do altar. Elias olhou, tá show. E Elias falou, que Deus? Tá legal. Faça uma vala de aproximadamente, acredito eu, de 30 centímetros de largura, porque diz o texto que era 2 medidas de cova, né, de plantação. Então está aproximadamente aí, quem é agricultor sabe melhor do que eu disse aí, entendeu? Esse negócio. Então acredito eu que deveria demorar aproximadamente 30 centímetros de largura. E fizeram uma vala. Pronto, beleza, o que a gente faz? Pega 4 cântaros d'água, enche d'água e joga em cima da lenha. Eva, cadê ela? Eva, lenha molhada pega fogo? Não. Tá ruim, dá não? E dá uma fumaceira danada. Entendeu? E tu taca o negócio e nada de pegar fogo. Agora imagina, Elias, olha, tá molhada? Tá. Tá pouco. Tá pouco. Joga nas 4. Encharca bastante. E começou a jogar mais Elias. Mas como vai pegar fogo? Não entende? Isso não é problema meu. O milagre quem faz é ele. O meu é obedecer aquilo que ele quer. Está entendendo? Porque ao estar restaurado, Deus
faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Além, como é que está? Elias, está jorrando água pelo altar. Faz favor, joga mais 4. Mas Elias, como é que vai pegar fogo? Não interessa, Deus resolve. Joga mais 4. E jogaram então 12 cântaros d'água, de maneira que a valeta ficou cheia d'água e ficou lá repleto. E acredito eu que os desavisados de plantão que não conhecem a Deus como eu e você conhecemos, vão pensar assim: Elias endoidou, agora quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver, porque existem pessoas que não acreditam na tua fé e no Deus que você serve. Quando fala assim, eu vou receber, eu vou ser curado, essa igreja de Bastião vai ser pequena, Deus vai mudar daqui, Deus vai fazer isso. Isso é ruim de acontecer. Está entendendo? Isso é ruim de acontecer. Que isso aqui em Bastião? Ah, tá louco. Isso é coisa de homem que não tem o que fazer, não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, não. Mas eles se esquecem que Deus tem muito para fazer. Glória. Aleluia. Porque Deus escolhe os pequenos. Cadê os pequenos? Amém. Glória a Deus. Você entendeu não, né? Glória a Deus. Você não entendeu não. Porque geralmente os pequenos fazem um barulho ensurdecedor. Deus escolhe os pequenos. Cadê os pequenos? Quando Jesus pega a seguinte coisa e diz o seguinte: ó Pai, obrigado. Imagine Deus, imagine Jesus, a imagem do Deus da terra, do Deus em terra aqui para nós, falando com o Pai, obrigado, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, ao mesmo que dizer, aos grandes, aos bambambam, está entendendo? Aos homens que têm, que não têm, aos homens que estão lendo a faculdade e tudo. Jesus disse: obrigado, Pai, obrigado por ocultar-te essas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelar-te aos pequenos. Você está entendendo? Aos pequenos. Projeto falido. Os projetos falidos que ninguém dá nada por ele. Ah, então Elias, quem era Elias? Não sei. Diz que ele era tibita, né? Não sei. Você quer Elias? Surge Elias. O texto vai dizer que surge Elias lá no meio, né? Da mesma coisa que ele surge e depois o homem some. Mas foi levado ao céu. Está entendendo? Essa é a atividade que ele encheu com isso. Então encheu 4 cântaros d'água e botou 3 vezes. De maneira que a valeta encheu d'água. E agora o que acontece? Ele é mais uma coisa? Só assim. Espera um pouquinho. Ainda falta fogo, né? Agora eu quero ver a lenha pegar fogo, porque ela não está encharcada. A lenha está nadando em água. É o mesmo que você acendeu o fogo. A lenha está cheia d'água lá dentro. A tendência, meu irmão, é a luta de acender, ser tremenda, e passa, e você vai falar o seguinte: não tem como acender, porque está encharcada. Então agora vocês esperam um pouquinho, que agora não é mais comigo. O que eu devia fazer, restaurar o altar, eu fiz. O que eu devia fazer, botar a lenha, eu fiz. O que eu devia fazer, botar o bezerro, eu botei. O que eu devia fazer, botar as 12 pedras, foi feito. A valeta, show. Entendeu? A água, tremendo. Agora, o milagre. Não é sua responsabilidade. Preste atenção. O milagre não é a sua responsabilidade. Aleluia. A tua responsabilidade é acreditar nele. Glória a Deus. Você está entendendo? A tua responsabilidade é acreditar no milagre de Deus em sua vida. Aleluia. A nossa responsabilidade é acreditar no milagre de Deus, no Deus que nós conhecemos. E sabe qual foi o fato? Elias então começa a orar e dizer: Pai, Senhor, ouve agora. Sem dúvida nenhuma, ele disse: ô Pai, ouve agora. Eu sei, porque eu tenho intimidade contigo, eu sei. Mas ele não sabe. Ele não sabe não. Mostra. Elias mostra. Elias já tinha feito o quê? 100 soldados ser consumidos por fogo, então o cara tinha experiência. Então ele disse assim: mostra.
para eles que há Deus em Israel. Glória a Deus. Aí você vai dizer assim: Pai, a sua oração, a minha, a nossa oração vai dizer: Senhor, mostra para o povo aqui que há Deus nesta igreja. Glória a Deus. Que há Deus neste lugar. Que há Deus aqui. A palavra de Deus vai falar que Elias não demora muito a oração, porque Deus tem pressa em responder. E Deus, Elias, quando começa a orar, diz assim: mostra para eles que há Deus em Israel. Não a mim não, não a mim não, mas mostra para eles que o Deus que eu sirvo, Ele é poder. Ele não tem, Ele é poder. Aleluia. Então, quando Elias começa a orar desse jeito, a Bíblia vai falar que desce fogo do céu e consome o bezerro. Preste atenção. E consome a lenha. Preste atenção. Consome a pedra. Preste atenção, e também consome a água. O que eu entendo disso, irmão? Que o altar somente não pegou fogo, mas todos aquilo que estava em volta do altar também. E se você está cheio da unção de Deus, todos aqueles que estão à tua volta vão sentir a glória de Deus em sua vida. Glória a Deus. Vão sentir a presença de Deus em sua vida, porque você é o altar restaurado, porque você é o altar de Deus restaurado para a glória do Senhor. Aleluia. Agora, para a gente fechar, eu não me estendo muito não, não sei nem que hora que é, perdoa eu, tá? Não, de boa. Voltamos para Neemias. O povo em frangalho. Talvez passamos por isso na nossa trajetória. Na nossa trajetória de vida. Às vezes, tem muita gente, com Jesus é só vitória. Às vezes, para nós. Só sabe disso é a mãe que enterra um filho. Só sabe disso um filho que enterra um pai. Só sabe disso aqueles que têm perda. Só sabe disso aqueles que têm perda. Jesus é só vitória. Mas aquela mãe que enterrou um filho no cravo, que perdeu. A mulher que atua o marido embriagado em casa, chega em casa, agride toda a família. Aí, só vitória, irmão. Mas Jesus é o seguinte: o reino de Deus, eu e você conquistamos através do milagre. Através do milagre. Aleluia. Através do milagre. E saber que tudo que acontece na nossa vida contribui para que eu e você sejamos mais fortes. Glória a Deus. Contribui para que eu e você somos forjados no fogo. Porque seu próprio Deus nem o seu filho poupou. Porque eu e você vamos andar então em novidade, maravilha, bênção e tudo mais. Por causa de quê? Porque a minha e a sua vida é feita para glorificar a Deus. Mas preste atenção no seguinte: você tem que viver o melhor ano de sua vida. Mas se você, eu, nós vivemos o nosso melhor ano sem Jesus, deu ruim. É verdade. Deu ruim. Pode ter dinheiro, pode ter tudo. Verdade. Preste atenção e vou mais além. Pode ser usado muito bem por Deus, mas não interessa, porque até o diabo pode ser usado por Deus. Porque o meu pai foi na macumba e Deus usou o diabo para falar com meu pai lá na macumba. Falou com ele assim: perna de calça, por que você está aqui? Você tem que estar do lado da sua esposa lá na igreja. Um demônio falou com meu pai. Se Deus usou um demônio para falar com o meu velho, e meu velho é uma peste, irmão. Pensa num homem ruim, multiplica por 2. Era meu pai. Entendeu? A gente tinha medo quando meu pai chegava em casa. E Deus usou o demônio para falar com ele lá atrás. Então presta atenção. Se Deus usou o demônio, Deus usa quem Ele quer. Mas ser usado por Deus não é garantia de salvação. Se fosse garantia de salvação, a mula de Balaão estava tranquilona. Hein?
A mula de Balaão fala com o cara. Tranquilona. Não, beleza. Eu vou estar em um lugarzinho lá, não tem nem corda vocal. Ser usado por Deus não é garantia de salvação. Aleluia. O que é garantia de salvação é ter a presença de Deus. Glória. Ser templo de Deus. Aleluia. Ser templo de Deus. Isso é garantia de salvação. Ser usado por Deus e ser atalaia de Deus. Mas presta atenção. Para que o meu altar, o seu altar, o nosso altar, glória a Deus, seja usado por Deus e todos aqueles que estão à nossa volta, é necessário ser restaurado. Eu peço a você, para me fechar agora, que você possa ficar de pé, em nome do Senhor. Só aquele que puder. Se tiver, não solta ele não, irmão. Não solta ele não. Porque o fogo que está em você vai contagiar a vida dele. Está entendendo? O altar que é você vai chegar até a ele com fogo. E ele vai sentir, irmão, você está quente. Aleluia. Irmão, você está quente. E você vai dizer, irmão, é aquecido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque, querido, o tempo do nosso altar ser restaurado chegou. O tempo do nosso altar ser restaurado chegou. Aleluia. Glória a Deus. Nada vai agir e nada vai entrar e nada vai fazer que o meu e o seu altar seja quebrado novamente. Aleluia. Seja quebrado novamente e por o nosso altar, que somos nós hoje, glória a Deus, aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Divisões em casa não quebram o altar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Brigas pessoais não quebram o altar. Aleluia, glória a Deus. O que quebra o altar é não ter intimidade com Deus. Porque aquele que tem intimidade com Deus, ele não tem briga em casa. Aquele que tem intimidade com Deus, ele não tem briga pessoal. Meu Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ele não tem ciúme nem inveja do seu irmão. Aleluia. Mesmo com o irmão, talvez ele possa, irmão não gosta de mim não, mas eu amo ele. Porque eu e você não gostava de Jesus, é muito mole hoje. Aleluia. É muito mole hoje nós dizemos que amamos, mas nós não amávamos Jesus. Porque Deus nos amou primeiro. Amém. E padeceu no Calvário, protegindo ele. Através da sua oração, ora por ele em nome de Jesus. Ora por ele, intercede pela vida do irmão. Você terá um minutinho, rapidinho, para você estar intercedendo pela vida dele. Ora, porque o altar é você. O milagre vai sair de você. Aleluia, glória